Olá, primeira série, é um prazer grande falar com você. Aqui é o professor Ivo Nogueira, professor de filosofia. É óbvio que nós estamos entrando numa fase muito importante da nossa caminhada em nossos estudos, principalmente pelo fato de que falta muito pouco para concluirmos o ano. Então, o assunto da nossa prova é o que nós vamos destacar aqui agora, tendo alguns pontos importantes antes e depois deles, para que você tenha um melhor aproveitamento. Assunto nosso é consciência. Mas antes disso, vale a pena visitarmos o capítulo 3 do seu livro Fundamentos de Filosofia. Bem, é importante você perceber que no capítulo 3 versa sobre o diálogo, mas quem filosofa quer dialogar também com outras almas, outras pessoas, para chegar com elas idealmente a um acordo. Isso quer dizer que para filosofar precisamos aprender a dialogar. Que tipo de diálogo? Qual é a força das palavras? Conhecemos verdadeiramente o que acreditamos conhecer? Como podemos conhecer nossas crenças mais profundas? Bem, é exatamente a partir daí que a gente começa a trabalhar elementos como o conhecimento do entendimento, o poder da palavra. Bom, rapidamente, vale pincelar que a palavra tem uma importância dentro dela conhecida como a linguagem. Conhecer e acreditar, conhecer são fundamentais. Conversas cotidianas, ações cotidianas, análise, entendimento e conversa filosófica fazem parte do nosso aparato de estudos. Convém destacar ainda a importância da linguagem. A linguagem tem um grande poder em nossas vidas. Nas últimas décadas, estudiosos de diversos campos do conhecimento, como a antropologia, a sociologia, a filosofia, a linguística, a psicologia e a biologia, debruçaram-se sobre o assunto. A força das palavras é impressionante. Conhecer e acreditar conhecer faz parte integrante desse nosso tempo de exploração, de estudo e investigação. Tendo em vista a importância e o poder das palavras em nossas vidas, você já deve ter percebido que uma das preocupações mais constantes dos filósofos e que devemos levar em conta sempre que filosofamos, claro, são as palavras. Conversas cotidianas, ações cotidianas. A linguagem e a realidade merecem um destaque muito especial nesse cenário. Observe os detalhes, seus personagens, suas atitudes, suas falas, que situação ela retrata, exatamente nesse cartoon que você está vendo agora aí nessa filmagem. Basta também lembrar que dentro do diálogo existe um método dialógico que Sócrates e a arte de perguntar muito desenvolvida por eles. Diálogo amigável, parteiro de almas, perguntas penetrantes, conhecimento progressivo, prática constante, dor das descobertas, dificuldades do percurso. Querido, é importante você entender que é explicando o método que a gente consegue compreender melhor essas ações desses grandes pensadores. No diálogo denominado Teto, escrito por Platão, parte 6, parte 7, página 1 a 15, o próprio Sócrates explica seu método filosófico. É interessante também que dois momentos do diálogo, que a gente chama aqui de dialética, palavra que em sua origem grega queria dizer arte da discussão, a dialética socrático-platônica apresenta dois momentos importantes: a refutação, ou a ironia, e a maêutica, juntas. A refutação ou a ironia, a maêutica, a análise e entendimento que consta do seu material. Agora sim, chegamos no ponto que será assunto de prova. Você já teve uma certa ideia dessas ironias, desses questionamentos, para você conceber algo que está intrinsecamente ligado à nossa existência. Que é isso então? A consciência. É possível dizer que filosofar é uma prática que ajuda a nos desprendermos de nossas tolices? Parece que sim. Vimos como a atitude filosófica desbanaliza o banal e reencanta a vida.
fazendo-nos prestar mais atenção a nossos mínimos atos, emoções e pensamentos. É forte, não é? Olha, a consciência é algo extraordinário. Ela se manifesta de várias formas impressionantes dentro das nossas condutas. A gente chega a se perguntar que consciência é algo para perceber o que acontece. O que é consciência? Observando a consciência, sentindo de si e do objeto. É isso que vamos começar a dar os nossos primeiros passos. Bem, então o que é consciência? Esses múltiplos aspectos já mostram um pouco da complexidade desse tema. Não é simples conhecer nem explicar o que é a consciência, pois dependemos justamente dela para fazer isso. Olha, é importante você destacar que existe a recursividade em saber que se sabe, em sentir que se sente, enfim, em ser consciente de que se é consciente. É o que torna este tema fascinante, como destaca o médico e cientista português Antônio Damasio. Isso é imprescindível para o nosso crescimento. Agora, uma coisa vale destacar: a consciência costuma ser entendida, portanto, como um fenômeno ligado à mente, esfera em que ocorrem diversos processos psíquicos, pensamentos, imaginações, emoções, memória, entre outros, especialmente o conhecimento. Para vários estudiosos, nada caracteriza mais o ser humano do que a consciência, pois é ela que nos permite estar no mundo com algum saber, com consciência, como assinala o paleontólogo e filósofo francês Pierre Teilhard de Chardin. Olha, querido, temos um caminho importante para traçar. E dentro deles, nós estamos chegando a um ponto forte em que a experiência privada ela vai sim receber e merecer um destaque muito forte. No entanto, a consciência está muito vinculada a condutas, e estas sim podem ser observadas por terceiros. Em outras palavras, as condutas são experiências públicas, isto é, podem ser percebidas por mais de um indivíduo ou organismo e potencialmente por todos. E isso é extremamente valioso. É importante você perceber que quando nós chegamos a esse ponto, no entanto, essa consciência nuclear básica, quando se insere em determinado ponto da história de um ser que é capaz de estabelecer relações entre o seu passado e o seu futuro. Aí chegamos a esse item principal, que é o da experiência privada. Observe bem também que, tanto do ponto de vista biológico como psicológico, a consciência é uma experiência marcadamente privada que se vive apenas para uma ou por uma pessoa, para a primeira pessoa. No entanto, a consciência estão mais vinculadas às condutas e estas sim podem ser observadas por terceiros. Em outras palavras, condutas são experiências fundamentais para o bom exercício da nossa trajetória. Em outras palavras, a gente destaca assim o papel fundamental dessa consciência privada. Você está preparado para a viagem? Então preste atenção que agora nós vamos entrar em pessoas que vão mergulhar mais fundo nessa abordagem. Bom, de quem vamos falar então? Vamos falar do inconsciente, do consciente e as contribuições da psicologia para essa análise, para essa investigação. Tá? Então nós chegamos a um homem muito inteligente e extremamente analítico chamado Sigmund Freud. Bom, você já ouviu a história dele? Você pode pesquisar alguma coisa sobre ele. É ele que vai falar sobre o inconsciente pessoal, é ele que vai falar sobre o inconsciente e sexualidade, e também ele acaba se tornando o pai da psicanálise. Para a gente entender um pouco sobre inconsciente e sexualidade, lembre-se que Freud ele debruça muito profundamente nessas questões. Ele passa a rejeitar e rejeitava
a identificação entre consciência e psiquismo, isto é, um conjunto dos processos psicológicos. Algum era bastante importante para ele, mas a maioria das pessoas tende a pensar que não existe nada mais em suas mentes além daquilo que sabe, seus pensamentos, imagens e recordações. Ou seja, tendemos a acreditar no fundo que a consciência e mente são a mesma coisa e que a mente pode conhecer tudo se empreender o trabalho devido para tal. Freud ele faz uma abordagem muito rica a respeito do aparelho psíquico, porque se você não compreender bem isso, vai ficar um pouco complicado. Bom, Freud formulou uma teoria de um aparelho psíquico dividido em id, ego e superego, ou id, superego e ego, não importa, mas o importante é como essa estrutura opera. Para ele, o id é uma instância mais antiga do inconsciente da psique de um indivíduo. Está presente desde o nascimento. Nele dominam as pulsões, isto é, os impulsos corporais e os desejos inconscientes mais primitivos e instintivos, basicamente relacionados com a libido. A libido tem a ver com sexualidade. Bom, mas ele também abordou uma outra instância muito valiosa para a nossa compreensão, a que denominou de superego. O superego é outra instância do inconsciente, mas esta se forma no processo de socialização da criança, principalmente a partir da interação com os pais e dos nãos que ela recebe explícita ou implicitamente durante a sua infância. Isso não pode, isso é feio e assim por diante. Esse conjunto de regras de conduta que a criança absorve de seu meio social vai constituindo um núcleo de forças inconscientes, superego, que reprime os impulsos inaceitáveis do id. Portanto, o superego tem papel de censurar e controlar nossos impulsos instintivos. Ele se expressa em nossa consciência moral e relaciona-se com o nosso ideal ou ego ideal. Agora, o ego, por sua vez, é a instância consciente, pré-consciente, potencialmente inconsciente, do aparelho psíquico. Ele interage com o mundo externo ao mesmo tempo em que recebe as pressões das duas esferas inconscientes, o id e o superego. É regido pelo princípio da realidade. Lembra que nós falamos várias vezes sobre a realidade, o aqui e o agora? Isto ligado a condições e exigências do mundo concreto. Assim, o ego precisa lidar não apenas com as dificuldades da vida cotidiana, mas também resolver de maneira realista os conflitos entre seus desejos internos ou as necessidades do prazer imediato do id e seu senso moral, ou seja, o superego. Essa foi uma grande sacada de Freud. Esses aí não estão para brincar no assunto, né? Mas tem um outro personagem muito importante que vai fazer e enriquecer bastante o nosso tempo de análise. Carl Gustav Jung, um homem extraordinário também nas suas pesquisas e investigações. É dele a ideia do inconsciente coletivo. Realmente, Jung afirmou bastante sobre esse assunto. Para Jung, a vida psíquica envolveria muitos outros elementos e seria um reducionismo interpretar a maioria de seus eventos como manifestações de caráter sexual. Ele também explorou muito a teoria dos arquétipos, que já vamos falar sobre esse assunto, e também fez uma análise rica sobre os principais arquétipos. Olha, Jung é um personagem fascinante. É dele a ideia principal que aborda assuntos referentes à questão de ato falho, projeção e reducionismo. Para ele, o ato falho, ou uma ação de dizer ou fazer algo por engano, sem intenção, mas que seria, na verdade, a expressão de algum pensamento, juízo ou desejo reprimido.
Projeção, para Jung, é uma ação pela qual um indivíduo projeta em outras pessoas algo que ele não aceita e reprime em si mesmo, de forma inconsciente, mas que lhe pertence como sentimento, pensamento ou desejo. E reducionismo, ele aborda a teoria de que há uma tendência a reduzir as explicações sobre fenômenos complexos e seus termos mais simples, tidos como mais fundamentais ou banais. Geralmente se refere ao reducionismo materialista mecanicista. É mesmo, né? Arquétipos, né? Muito importante para você explorar esse tema tão contundente, né? O arquétipo, ele foi algo que nós sempre procuramos, né, abordar. Deixa eu dar uma pincelada rapidinho aqui no arquétipo, é a teoria dos arquétipos. Jung também ampliou o conceito freudiano de inconsciente. Isso se deu a partir da observação nos sonhos relatados por seus pacientes e em seus próprios sonhos, da presença de diversas imagens estranhas que não podiam ser associadas a nenhuma de suas experiências individuais, biográficas, e, paralelamente, estudando as culturas dos povos antigos da Ásia, da África e da América pré-colombiana, especialmente os símbolos de suas mitologias. O psiquiatra percebeu que havia uma série de imagens que se repetiam nas mais variadas expressões culturais do planeta e coincidiam com as dos sonhos de seus pacientes. Também ele fez uma abordagem muito forte sobre os principais arquétipos e entre eles estão aquelas imagens que se condensam em torno da experiência tão básica e universais, como nascimento, morte, criança, mãe, velho sábio, herói e Deus. Vale destacar aqui, para a gente chegar bem perto do final aqui da nossa abordagem, um outro personagem que nos traz uma grande contribuição. Nada mais, nada menos do que o Dr. Émile Durkheim. Esse, claro, obrigatório. Você vai estudar muito sobre ele na universidade. Muitas vezes você vai ler e reler os pensamentos dele, como você o faz aí nos estudos de sociologia, mas ele também tem uma contribuição muito forte, porque é dele a ideia de consciência coletiva, o modus de consciência, consciência religiosa, consciência intuitiva e consciência racional. Então vamos começar aqui rapidamente abordando sobre o item consciência coletiva. Para Durkheim, concebe nesse item a existência de uma consciência coletiva como uma realidade distinta do indivíduo, no sentido de que não é minha nem sua, não é pessoal, não nasce de nós individualmente, ela pertence a um ou outro grupo social ou à sociedade inteira e passa de geração em geração, podendo ser estudada como um fenômeno específico. No entanto, como a consciência coletiva é absorvida por nós e opera também dentro da nossa mente, ela passa a ser nossa consciência também. Olha que importante. A outra questão é a consciência religiosa. Durkheim, ele apresenta que a consciência religiosa é um modo de perceber e entender a realidade que busca ir além dos limites definidos pela vivência imediata e cotidiana. Desse modo, integra o elemento sobrenatural à noção de que existe um poder superior e inteligente, isto é, a divindade. Trata-se de uma experiência baseada em boa parte na fé, na crença inabalável nas verdades reveladas que conduziria a uma percepção do divino ou transcendental. Ótimo, não? Impressionante essa abordagem tão criteriosa. E também lembrando sobre a consciência intuitiva. Para Émile Durkheim, a intuição é uma forma de tomar consciência que pode ser descrita como uma percepção que se traduz em um saber imediato, ou seja, não passa por mediações racionais. Ocorre como um insight,
termo em inglês que designa a compreensão repentina de um problema ou situação. Desse modo, a intuição distingue-se do conhecimento formal refletido que se constrói por meio de argumentos. Seu melhor campo de expressão são as atividades artísticas e literárias. Bom, para fechar aqui o nosso processo investigativo e de curiosidades e de abordagem crítica à consciência racional. Bom, nela, a consciência racional é o modo de perceber e entender a realidade baseado em certos princípios estabelecidos pela razão, como o de causa e efeito, em que todo efeito deve ter a sua causa, e de não contradição, em que um argumento não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, entre outros. Por exemplo, quando penso se bater neste objeto ele se moverá, ou se ela viu isso, não é cega. Estou fazendo uso desse tipo de consciência. Ótimo, não? Então, assim a gente já vai chegando bem próximo do fim do nosso trabalho, né? Sem esquecer de destacar pontos como a consciência de si mesmo, a consciência e sabedoria, a ciência e filosofia, e aquele papo filosófico que sempre nos faz muito bem. Lembre-se que a nossa concentração de prova está baseado na consciência, aonde, quando a gente vai procurar saber de você sobre a definição geral de consciência, bom, você viu lá no começo, a recursividade da consciência, a antiga classificação do ser humano, Homo sapiens, como forma a noção de identidade. A consciência é uma experiência privada, pública. O ego vive pressionado pelo id e pelo superego. Os mecanismos de defesa, as teorias de Jung, versando sobre arquétipos. Uma pincelada importante para você que vai fazer uma boa prova. Desejo para você sucesso, que Deus o abençoe rico e abundantemente. Qualquer coisa, me consulte no privado. Um abraço, fique com Deus.